Boa noite, eu sou Alexandre Guzmão, diretor da Proteção, Publicações e Eventos e da Universidade de Proteção. Estamos, nesse momento, iniciando essa live que vai tratar sobre a nova NR9 e avaliação dos agentes químicos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todos. Nós hoje temos aí mais de 150 participantes já assistindo a nossa live, e até a tarde de hoje nós tínhamos 2.350 pessoas inscritas. Então, na medida que a live vai transcorrendo, teremos também a adesão dos demais participantes. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Nesse momento que a gente está recolhido nas nossas casas, eu aqui do Rio Grande do Sul, nossos participantes aí em São Paulo, depois eu vou apresentar todos eles, e é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma apresentação dos nossos participantes, começando pelo Marcos Domingos da Silva, que é higienista ocupacional, ex-presidente da BHO. Ele trabalhou por mais de 40 anos como tecnólogo da Fundacentro. Atualmente é consultor da área de saúde e segurança do trabalho e diretor da Dolos Ambiental. Marcos, uma saudação a nossos participantes. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Osni. Boa noite, Santiago. Boa noite, os colegas que estão nos ouvindo e vendo aí por essa fantástica ferramenta de comunicação dos tempos modernos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, esperando que a gente seja útil na carreira profissional de todos vocês. Muito obrigado, bem-vindos. Obrigado, Marcos. Eu queria também convidar o nosso segundo debatedor, que é o Osni Ferreira de Camargo. Ele é higienista ocupacional, engenheiro de segurança do trabalho, entre outras formações, ex-presidente também da BHO. Nós temos hoje 2 ex-presidentes da BHO, nossa BHO, Associação Brasileira dos Higienistas Ocupacionais, muito bem representadas, na pessoa do Osni e do Marcos. O Osni também é consultor e professor da área de saúde e segurança do trabalho e, atualmente, além de consultor e professor, ele é diretor de ensino da Universidade de Proteção. Osni, uma saudação para os nossos participantes. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui numa live da Universidade de Proteção e para falar de um tema que sempre, há muito tempo, é temas preferidos, né, da minha parte, que são química e saúde do trabalhador. Quero agradecer também o Alexandre pela oportunidade e os colegas de muitos anos, Marcos Domingos e Santiago, por estarmos juntos aqui debatendo esse tema tão importante. Obrigado. Obrigado, Osni. Obrigado pela tua participação. Eu gostaria também de apresentar o nosso terceiro convidado, um importante profissional da área de saúde e segurança do trabalho, o Santiago Martínez, que é químico, consultor da área de laboratórios de análise. Ele foi fundador e ex-diretor do laboratório Environ. Teve uma atuação muito importante no crescimento da área de avaliações ambientais no Brasil. Santiago, a sua saudação. Boa noite a todos. Muito obrigado ao Alexandre pelo convite e prazer em reencontrar os colegas. Espero que a gente tenha uma noite proveitosa e eu possa contribuir com alguma coisa para o sucesso dessa reunião. Muito obrigado a todos e uma boa noite e um bom proveito. Obrigado, Santiago. Com certeza a tua experiência vai nos ajudar em importantes momentos desse debate. Uma informação importante para todos, essa live vai até às 8h30. Nós vamos fazer uma introdução de uma apresentação, depois passamos às perguntas, porque a gente sabe que tem muitas perguntas aí do nosso público. Hoje nós já estamos aí com 340 participantes e é um momento de muita mudanças de informações, com as modificações nas normas regulamentadoras, e nós decidimos trazer, então, esses 3 excelentes profissionais para debater um pouquinho sobre as consequências da NR9, falar um pouquinho sobre coisas que aconteceram nos últimos anos aí, na área de saúde e segurança do trabalho, na área de higiene, e falar bastante coisa durante esses 90 minutos.
Antes de passar a bola para os debatedores, agora para fazer as suas apresentações iniciais, eu queria só destacar que nós estamos, nessa noite, fazendo o lançamento do nosso mais recente curso da Universidade de Proteção, que é Higiene Ocupacional Agentes Químicos. É um curso dividido em 8 módulos, apresentado pelo professor Marcos Domingos e com a participação do Osni Camargo. Ele tem uma importante contribuição para a questão da avaliação dos agentes químicos, a metodologia. É muito similar ao curso que o Marcos normalmente apresenta, inclusive já apresentou várias vezes pela Proteção Eventos, e agora a gente gravou esse curso, ele está modulado em 8 módulos. Uma importante notícia também para os participantes dos nossos cursos é que, a partir desse curso com o Marcos Domingos, a Universidade de Proteção está introduzindo uma nova modalidade, que chama-se Live de Mentoria. O que é a live de mentoria? A live de mentoria é uma live que vai auxiliar aos participantes dos cursos da universidade a responder dúvidas diretamente com o professor. A universidade ela tem um sistema que as perguntas dos alunos elas são encaminhadas através da plataforma da universidade, os professores respondem, mas de uma maneira mais através de textos, né? A live de mentoria ela vai funcionar de uma maneira diferente. Todos os alunos que se inscreverem no curso, eles vão poder participar dessa live de mentoria. Então, a gente está lançando o curso hoje, essa noite, a partir das 18 horas, o curso está disponível na Universidade de Proteção, e a gente vai ter uma live de mentoria sobre esse curso no dia 30 de junho, é uma terça-feira, à noite, das 19 às 21 horas, e se precisar ficar mais tempo, a gente vai ficar, onde a gente vai disponibilizar para que os primeiros 50 alunos do curso, que tenham concluído o curso antes desse período, vão poder participar e poder trocar ideias com o professor Marcos Domingos sobre o curso. Essa nova modalidade da universidade ela está sendo implementada também nos próximos cursos e nos cursos que nós já lançamos, que nós vamos fazer também essa live de mentoria, porque a gente acredita que é um importante momento em que os alunos trocam ideias e esclarecem suas dúvidas sobre questões mais diretamente ligadas ao seu dia a dia, as suas questões ligadas ao trabalho e as respostas aos questionamentos eventualmente surjam durante um curso como esse. Então, voltando sobre o curso, é um curso de 8 módulos, a live de mentoria vai acontecer dia 30 de junho, e nós temos uma promoção para até o dia 12 de junho, todos os participantes que entrarem no site da universidade vão ter 30% de desconto na inscrição desses cursos, tá? Os assinantes da proteção vão pagar R$ 283,50 e os não assinantes R$ 315. Então, aproveitem então essa oportunidade. Vou imediatamente passar a palavra para os nossos professores e eu transfiro a bola agora para o nosso amigo Marcos Domingos. Por gentileza, Marcos, com a palavra. Obrigado, Alexandre. Nós vamos estar falando aqui nessa live, num roteiro que a gente preparou antes, né, para a gente não perder o foco, né, e talvez a gente, de repente, não consiga atender a expectativa que nós criamos. Então, vai ter um roteiro em cima da gestão, né, dos agentes químicos e para começar, nós precisamos pensar também no PGR, porque isso vai estar associado nessa nova proposta do governo, que ainda é uma proposta, porque apesar da portaria ter sido assinada em março, mas ela só vai entrar em vigor no ano que vem. Né? Então, como nesse país aqui muita coisa é volátil, né? Acaba sendo que a gente não tem certeza se essa coisa vai acontecer, mas caminha para que o ano que vem nós tenhamos, então, o tal do GRO, o PGR e, por consequência, os demais programas. Na medida que a gente vai estar falando aqui, eu também vou disponibilizar aqui na tela alguns slides para melhor ilustrar o nosso raciocínio, né? E também, não sei quantos de vocês que estão nos assistindo nesse momento, que participaram ontem daquela live que a Isoterm promoveu também sobre GRO.
Então, se algum de vocês participou de ontem também, tivemos um bom público, me perdoe nesse momento aqui no começo, que eu vou repetir algumas informações, que é exatamente para poder pegar o trilho e depois a gente focar exatamente na NR9. Então, esse vai ser o nosso raciocínio. Então, para começar, eu vou já até abrir a minha tela aqui, numa apresentação que eu tenho, para que vocês possam me acompanhar no meu raciocínio aqui. Tá? Eu vou ver se eu consigo trabalhar bem aqui essa apresentação e os colegas vão me ajudar aqui também, se caso eu não estiverem vendo direitinho, né? Tá? Mas o que eu gostaria de reprisar, ou talvez enfatizar um pouco, é que nós estamos falando de gestão de risco, né? E a pergunta que eu estou fazendo nessa noite, para vocês todos que estão nos acompanhando, é: o que foi que nós aprendemos com o PPRA de 25 anos? Né? Ele existe há 25 anos e meio, né? Foi em dezembro de 94 que ele foi lançado. O que foi que nós aprendemos com esse programa de gestão? Quais foram as dificuldades que nós tivemos ao longo de um quarto de século de fazer essa gestão? Nós sabemos aí, e não é segredo para ninguém, que muitos dos PPRAs que foram feitos, as pessoas não entenderam bem o que seria. E quando eu falo as pessoas, eu não estou falando do gerente, não estou falando do cara da manutenção, estou falando dos técnicos profissionais de SST, não entenderam que essa era uma ferramenta de gestão e simplesmente estavam achando que era mais um documento, mais um checklist, mais um relatório para fazer, não é? Eu mesmo vi muitos PPRAs que começavam na primeira página falando da NR9 e na segunda página já falava assim, este laudo. Né? Então, percebe aí a confusão que muita gente fez de confundir PPRA com laudo. E muitas vezes, quando você era chamado para fazer uma consultoria, o colega que estava contratando o serviço também não tinha ideia do que era gestão, e o que ele queria, na verdade, era um laudo, mas ele queria um laudo dentro do PPRA. Então, aí mostra claramente a dificuldade que as pessoas tinham de entender que uma coisa é gestão, uma coisa é programa de gerenciamento de risco ambiental, outra coisa é laudo, completamente diferente. Então, a minha expectativa agora é de que, nesse novo formato da NR01, é que as pessoas saibam diferenciar muito bem o que é gestão do que é laudo, do que é relatório dessas coisas. Aliás, tem um pouco mais de informação nessa nova redação que aí estava. Então, além disso, então, quer dizer, aí eu fazendo a minha reflexão agora e perguntando por que será que tiveram tanta dificuldade? Por que será que insistiram? Por que será que muitos PPRAs eram de gaveta, eram PPRAs que só tinha carimbo e assinatura? Uma das minhas justificativas, da minha conclusão, seria que os nossos colegas não tiveram formação na área de administração, ou não tiveram conceito de gestão na formação técnica de segurança e saúde do trabalho. Então, como eles não sabiam, não tiveram informação de administração, então eles adaptaram aquilo que mais lhes parecia correto. Não é? Geralmente, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente tenta achar uma figura que nos é familiar. Não é? Então, só para contar uma história aqui, até meio engraçada, uma vez eu estava dando aula de agentes químicos e levei comigo um calibrador da marca Gillian, Gilibrator, e um aluno tão, assim, na sua inocência, eu vou dizer, né? Ele olhou para aquilo lá e ele não sabia como chamar o calibrador de bolha de sabão. Ele chamou isso aí parecendo um liquidificador. Aquilo soou para mim como se fosse uma heresia de higiene ocupacional. Eu tive que me conter para não dar uma resposta assim mais grosseira para ele. Mas aí você tem que entender que a figura que lhe pareceu familiar era um liquidificador. Não é? Então, ele usou essa expressão. Então, estou aí dando essa desculpa para aqueles que não entenderam bem o que é um programa de gestão. Então, esse nosso problema começa aqui, né? Onde nós estamos
sem esses recursos aí, né? Tá? Então, vou voltar aqui na nossa tela. Agora aqui, o Alexandre me ajuda. Como é que eu saio daqui, Alexandre? Eu não quero... No alto acima, voltar a... Lá em cima, no alto, Marcos. No alto eu estou vendo aqui, tem participantes, tem... Stop share, ok. Ok, vou aprender ainda. Então, nesse momento aqui, eu creio que já penso que o Osni e também o Santiago também acompanhou isso, não diretamente na área de fazer PPRA, mas ele certamente, quando trabalhou na Environ, ouviu muitas perguntas que pareciam assim estranhas para ele, e o Osni, como grande experiência na 3M, lá como gerente na área de segurança e saúde, também poderá, quem sabe, fazer algum complemento dessa dificuldade, Osni, que o pessoal teve de entender a que era a gestão. Essa é uma grande dificuldade, e agora a gente volta a esse tema de uma forma até mais organizada e mais forte, né? Mas a gestão, normalmente, a gestão está muito atrelada a evidências, né? Ou seja, você tem que deixar evidências daquilo que você está fazendo. Primeiro, você tem que definir o que você vai fazer, né? Deixar aquilo bem comunicado, e depois deixar evidências de que você está cumprindo com aquilo que prometeu, né? A gestão de qualidade, às vezes, é uma coisa que eu pego como referência para qualquer outro tipo de gestão, né? A gestão de qualidade não significa que um produto seja melhor que o outro, mas que o produto é consistente. E o que nós precisamos na área de segurança e saúde é ter um trabalho consistente em prol da saúde e segurança do trabalhador. Santiago também teve alguma experiência lá na Environ? Seu microfone está mudo, Santiago. Na sua tela, você vai ver seu microfone embaixo, à esquerda, deve estar com uma vermelhinho aí, dá uma olhada. Isso, agora sim, vamos lá. Agora sim. No laboratório, a gente tinha muita experiência dessa natureza, né? De falta de conhecimento, falta de educação, no bom sentido, na área de higiene ocupacional. É muito comum amostras coletadas de forma errada, se coletava alguma coisa onde aquele amostrador não servia. Recebia perguntas desse tipo: eu vou fazer uma avaliação numa indústria de calçado, vê para mim o que eu preciso coletar lá para vocês analisarem. Quer dizer, a base do PPRA, que é o levantamento dos riscos ambientais no local de trabalho, nem sabia o que era, né? Não se começou fazendo um levantamento dos químicos do lugar. E vai direto para o laboratório, me dá um amostrador para eu coletar a amostra. Então, realmente é uma questão de falta de conhecimento, né? de estudar, de se enfronhar no assunto. Bom, então, esse tópico aqui que eu estou colocando como essa dificuldade do pessoal fazer, e eu estou associando isso à falta de conhecimento, e aqui simplesmente falta a pessoa talvez ter se interessado em estudar e um pouquinho além daquilo que é a formação técnica da gente, e fica desde já a minha recomendação para que você, colega técnico de segurança, engenheiro, médico, quem quer que seja, se você não se aperfeiçoar na área de administração, não fizer algum curso à parte, que não vai estar nem no currículo formal do prevencionista, então você vai ter dificuldade de fazer um bom GRO, um bom PPRA, um bom PGR. Então, essa é a primeira mensagem nossa aqui, você precisa comprar algum livro de gestão, você precisa fazer algum curso para entender como que a organização funciona, né? Senão, de novo, vai continuar fazendo aquele mesmo trabalho de sempre, que é apenas um documento que vai ficar dentro de uma gaveta, né? E não um documento de gestão que envolve a administração da empresa.
Para a gente poder continuar um pouquinho aqui, eu queria mostrar para vocês um outro slide, que é o slide que vou mostrar para vocês um pouquinho desse histórico, né, que eu acho que é importante a gente saber. Quando nós estamos falando de administração, e muitas vezes você pergunta assim, por que o meu PPRA não funciona? Né? Por que ele não tem espaço na minha empresa? Tá? Provavelmente, esse programa de gestão ele é incompatível com o tipo de gestão que a sua empresa tem. Tá? Quando você estuda um pouco de administração, você vai ver que, ao longo da história, as empresas passaram por diferentes tipos de gestão. Desde lá, do começo do século passado, quando apareceu a produção em massa, que foi assim um boom na indústria, com o que é chamado hoje de Fordismo, que é a produção em série, que é todo trabalhador, cada um na sua posição, fazendo um pedacinho, juntando tudo, né? E daí nós temos aí aquele célebre filme do Charles Chaplin, quando ele faz uma crítica extremamente inteligente sobre o tipo de funcionamento da empresa da época. Então, nós temos essa produção em massa nos anos 20, né? Aí depois melhorou um pouquinho quando vem outros modelos que envolviam um pouco de relações humanas, né? Que é dado por um cara chamado Mayo, e tem até uma história muito engraçada, que no ano de 1930, esse Mayo fez uma pesquisa numa empresa nos Estados Unidos, na área de Chicago, numa empresa chamada Hawthorne. E essa empresa tinha, na época, quase 40 mil trabalhadores, e essa empresa foi considerada, naquela época, extremamente avançada, porque ela dava uma semana de férias a cada ano. Então, no contexto americano da época, aquilo era uma empresa assim, quase que esquerdista, né, socialista. Isso, uma semana de férias. Então, começou a ter essa administração de recursos humanos. E aí vem outras, como Marx também, que é um dos pais do capitalismo, e vai. Bom, isso foi seguindo. Quando chega nos anos 50, os japoneses, então, que estavam quebrados da Segunda Guerra, recebem a ajuda de 2 americanos lá para trabalhar no processo deles de industrialização. Mas os japoneses, eles visitaram os Estados Unidos e perceberam que eles não conseguiam fazer a mesma indústria que dentro dos Estados Unidos, porque eles não tinham espaço para fazer isso. Então, eles tiveram que pensar num modo diferente de produzir. E aí surge o que é chamado hoje de toyotismo, né? Que é o embrião da Toyota, a maior fabricante de carro do mundo, né? Que é de fazer essa produção chamado lean, né? Quer dizer, você não tem estoque, você não guarda nada em estoque, você produz e vende, e com muita qualidade. Então, isso mudou completamente a maneira da indústria operar. Depois vem outras ainda na área da competitividade, vem a questão da era da informação e tudo. Então, com esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês nesse slide, né? Esses slides aqui, eu quero dizer para vocês que o nosso programa de gestão vai ter que, primeiro, descobrir que tipo de administração você tem na sua empresa, para ver se esse seu programa ele é adequado àquele tipo de empresa. Imagina que você tem uma empresa ainda com uma administração centenária, como do Ford. Está todos os trabalhadores fazendo tarefa e controlando tempo e tudo. E aí você chega com o seu GRO e fala, mas será que se encaixa aqui? Ou se você pega uma empresa com uma administração muito mais moderna, que é o caso dessas que têm coparticipação, né, que são parceiros, né? E aí você vai chegar com o seu GRO, não se encaixa, né? Então, o meu recado aqui é tentar descobrir qual é o primeiro jeito da sua empresa funcionar. E aí você vai fazer o seu GRO. Tem 2 nomes interessantíssimos aqui na nossa área, e esse é chamado do Demen e o outro Juran. São 2 americanos que trabalharam no Japão e mudaram totalmente a história do Japão. Esse Demen é o sujeito que é o pai do tal do PDCA, que inclusive já foi citado aí por um dos membros da comissão que escreveu o GRO. Ele coloca para você, quando fazer o seu GRO, fazer o seu PGR, seguir o modelo do Demen, que na verdade, ele começou lá em 1915, 1920, e esse Demen foi que deu uma outra cara para esse PDCA, que é a base
Você precisa entender esse PDSA é a base do gerenciamento de risco que nós temos hoje. Então, essa é uma informação preliminar só para a gente poder ver o nosso bate-papo aqui, né? Tá? Então, eu vou, de novo, voltar aqui à minha tela para a gente poder continuar aqui o nosso papo, né? Tá? Posso fazer algumas perguntas já? Ou vocês, Acho que pode, sim, lógico, né? Senão eu vou ficar falando vamos muito. trocar informações aí, porque o pessoal está começando a mandar as perguntas e eu acho que é bem interessante aí. Tem umas perguntas aqui iniciais, mas tem uma que tem muito a ver com o que você está falando aí em relação à questão da forma como o profissional deve enfrentar o novo... Nós estamos falando de NR9, mas, na verdade, estamos falando de GRO e PGR, essas questões todas, né? E como integrar isso à empresa e não fazer mais um documento que vai ficar na gaveta do dono da empresa, né? Então, o engenheiro Sérgio Diego Klein pergunta: vocês acham que os profissionais da área terão a maturidade e mudarão a cultura de somente realizar um documento para efetivamente fazer gestão, visto que a maioria das consultorias só vendem documento? Essa é acho que a primeira provocação aí que eu acho que tem a ver com isso que você estava falando, exatamente de o profissional não está preparado para fazer gestão, né? O profissional da área de saúde e segurança ele está focado em outras questões. E eu acho que é uma revolução que a gente tem que passar, né? Se o Rosni quer responder, Rosni, isso aí, o que você acha? Sim. É uma questão bem interessante e é um grande desafio, né, para todos os profissionais, para todos nós, né? Vamos nos incluir aí. Essa mudança das indústrias, ou pelo menos nas indústrias maiores e mais bem estruturadas, ela tem acontecido já há algum tempo, né? O Lean Manufacturing, por exemplo, já tem bastante tempo que já está aí e já é uma realidade de muitas empresas. Ele traz vários benefícios para a área de segurança e saúde, mas traz também algumas preocupações. Por exemplo, numa manufatura enxuta, como é o caso do Lean, o operador ele passa a ter a necessidade ou requisito de dominar mais a máquina. Então, muita coisa que era da área de manutenção, ou que é a parte de setup ou de manutenção, acaba ficando a cargo do trabalhador. E isso é um grande desafio. São novos riscos que a gente não tinha, né, para operadores, estava limitado às pessoas da manutenção, que faziam aquele trabalho esporadicamente, ser parte do processo, né? Eu só queria mais um comentário que eu gostaria de fazer, numa visão bem otimista desse mundo que está por vir, né? Ou que está aqui, não está por vir, já está acontecendo, né? Nós estamos na quarta revolução industrial, como a gente fala, e essa quarta revolução industrial ela é baseada em sensores. Eu acho que os sensores farão muita diferença em tudo, né? Obviamente na produtividade, na qualidade, mas fará também na exposição do trabalhador, né? À medida que a gente pode tirar o trabalhador do local de trabalho ou da proximidade das fontes de risco e colocá-lo num local remoto, né, de onde ele pode controlar o processo e controlar a produção. Santiago, algum comentário? Não esquece de abrir seu microfone, Santiago. O que o Alexandre comentou, o consultor ele oferece um relatório para ficar na gaveta, porque às vezes é isso que ele entende que precisa ser feito. Então, o que, em palavras simples, o que nos falta é educação, né? Educação, conhecimento do assunto. O PPR, a NR9 está muito bem escrita. O que precisa ser feito está lá. E precisa ter gente para cobrar aquilo que precisa ser feito. Então, tudo é uma questão de conhecimento, educação, treinamento. Pegando isso que você está falando agora com aquilo que o nosso colega, eu não lembro o nome agora, alguma coisa Klein, não é isso, Alexandre? Diego Klein. Ele está fazendo uma pergunta, é o seguinte, quer dizer, as coisas têm que caminhar e ir ao encontro, né? Uma coisa é o profissional que vai se aperfeiçoando, melhorando, outra coisa é o próprio sistema de fiscalização que vai ter que ser melhorado, porque enquanto a empresa sentir que ela está
isenta de auditoria, de fiscalização, e só quando o problema aparecer, que é aí que ela vai contratar um advogado, ela também não tem muito interesse. Muitos empresários que não querem investir nesse dinheiro, nisso aí. Eu aposto muito quando o sistema for totalmente informatizado. Por isso que eu estava um pouco entusiasmado com o e-social, porque quando as pessoas alimentam o e-social, então isso aí, a própria máquina, o próprio robô vai checar essas informações, e aí sim, esses trabalhinhos aí de gaveta, que tem carimbo e assinatura e paga só a RT, não serve para nada isso, né? Então, eles teriam que ser bem melhorados, né? Nesse aspecto aí. Sim, Alexandre. Posso fazer umas perguntas? Que está entrando perguntas aí, eu que não quero... Não, mais uma, depois a gente vai entrar no assunto mesmo, né? Tá? Porque assim, vai ter... Tem muita pergunta, as pessoas estão fazendo sobre PGR e GRO. Não é o tema dessa live, tá, pessoal? Mas então, a gente vai tentar ajudar também. Deixa eu mostrar o próximo slide. Ok, então tá. Aí depois a gente vai deixar essas perguntas aí, tá? Perfeito. Então, essa abertura que nós fizemos é apenas para localizar o nosso problema, que o nosso problema é maior do que a gente pensa, né? Nosso problema não é só fazer um documento, nosso problema é mexer na gestão. É o profissional de segurança e saúde se envolver na administração. E eu fiquei pensando que, como gestor, ele é um gerente, ele ocupa uma função de gerência agora, não é? Porque ele vai ter que ter monitorar certas ações. Então, até, a grosso modo, talvez aqui eu esteja especulando um pouco, quem for o gestor do GRO, do PGR, ele ocupa uma função na empresa de gerente. Isso aí, e quais as consequências disso depois, eu não sei, mas que ele vai ocupar, vai. Então, ele tem que ter esse raciocínio, fazer um bom programa de gestão que se enquadre no funcionamento da empresa para poder gerir isso. Eu vou avançar um pouquinho, né, para a gente poder mais atender logo o nosso foco mesmo dessa noite aqui. Aqui, ó, eu coloquei também para vocês agora a questão só para fazer um link agora entre GRO e PGR. Quando você lê a NR01, ela fala em gestão de risco. Mas a gestão de risco, que chama de GRO, é um negócio, parece que intangível, né? Se você perguntar, você faz gestão de risco? O que ela faço? De que maneira? Sei lá, eu só olho para o trabalhador assim, vejo que ele está sem capacete, ele já me entendeu a minha mensagem. Interessante. É gestão? É gestão. Agora, só que quando a NR01 diz que tem que ter um PGR, então o que o legislador fez? Ele criou um corpo. Então, eu estou entendendo que o GRO é a alma e o PGR é o corpo. Então, é a materialização do GRO. Então, o documento tem que ser bem feito para expressar essa alma, essa política da empresa, a filosofia da empresa, os valores, aquilo que ela coloca no site dela, no seu planejamento estratégico. Então, as empresas boas têm lá um planejamento estratégico, coloca quais são os seus objetivos, quais são os seus valores e tudo aquilo lá. Então, o PGR tem que refletir aquilo lá. Ele é o corpo daquilo, a materialização daquilo. Senão, não faz sentido. Tá? Então, ninguém vai escrever um GRO, não existe isso. Mas ele vai ter que escrever um bom PGR para poder dar cara para esse sistema de gestão. Tá? Então, só essa introdução, e aí o Alexandre agora poderia, talvez, ter alguma pergunta relacionada com isso, Alexandre. Bom, vamos lá. Você falou em PGR, escrever PGR, na verdade, é o tal do inventário de riscos e os planos de ação, senão o pessoal daqui a pouco vai perguntar, não, mas tem o PGR, né? Existe dentro do PGR o inventário de riscos e o plano de ação. Que, na verdade, então, tá, me dá só um minuto, então, Alexandre, para poder... Acho que tem gente ansiosa aí. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Tá? Olha só isso aqui, ó. Tá? Olha como é que eu estou enxergando agora essa história aqui. Eu tenho o meu GRO, que é o macro, numa circunferência menor dentro do GRO, o PGR, e em círculos menores eu posso ter
o programa específico, vai ter aí o que ele está chamando de inventário de risco, a gente vai falar bastante sobre isso. O inventário de risco vai estar aqui dentro, tá? E vão ter N programas, como o próprio processo respiratória, ergonomia. Então, ele está mais dentro dessa grande esfera que é o nosso GRO, né? Então, a gente vai falar do inventário de risco depois, vou dar alguns exemplos também. Eu só quero antes fazer... Tem umas perguntas que foram feitas lá no início, só para respeitar as pessoas, que não tem muito a ver com isso que estou falando, depois a gente retoma essa questão. Mas tá só para assim. A Beatriz Dalacqua perguntou, eu acho que pode ser respondido pelo Santiago, fipronil pode ser equiparado a organoclorado devido à sua composição e nocividade? Eu não lembro qual é a forma do fipronil, então eu não consigo responder. Mas se você olhar a forma e tiver um cloro, provavelmente é um organoclorado. Mas o fipronil tem limite próprio. Tá? Se a finalidade é saber se tem risco de exposição, se existe limite, tem limite próprio fipronil. Perfeito. Para o Marcos Domingos e para o Osni, para vocês os TLVs devem ser integrados ao anexo de agentes químicos da NR9, tendo em vista que os LTs da NR15 que com os LTs da NR15 não se faz prevenção? Isso aí está na própria norma, está escrito lá, não é? Então, quando você lê a NR9, você vai ver que quando for para insalubridade, só vale os NR15. Quando for para prevenção, pode ser adotado os TLVs. Isso aí está explícito na norma. Eu também acho que incluir isso no documento, ou seja, no próprio documento da norma, não é uma boa ideia, porque o que ocorre é a atualização da CGH, é feita ano a ano, né? E se você colocar, nós vamos ter o mesmo problema daqui a alguns anos, com informações desatualizadas e falta de novos agentes químicos que podem ser incorporados no futuro. Perfeito. Osni, acho que pode ser para você também. Qual a interface entre o LTCAT e o GRO? LTCAT e GRO. A informação que foi dada é que o LTCAT depois vai estar no inventário de riscos, vai poder ser usado o inventário de riscos para as informações do LTCAT, né? Isso foi falado em uma live anterior aí, eu acho que a gente... Essa é uma possibilidade, né? Eu não sei se isso é bom, não sei se dizer, porque eu acho que é importante que o inventário de riscos retrate exatamente aquilo que existe na empresa, né? E muitas vezes as pessoas, até hoje, assim, com relação ao PPRA, os profissionais ficam inibidos de colocar uma informação, abrir uma informação que seja contrária à empresa numa futura demanda judicial, né? Então, esconde aquela informação porque aquele documento vai ser utilizado como prova, né? Acho que o Marcos vai falar um pouquinho disso, como prova de que ele atende à legislação. Então, eu vejo que o ideal é que sejam documentos separados, né? Até eu penso que as informações podem sair do inventário de riscos. Quer dizer, para construir o LTCAT, você pega as informações que estão lá no inventário de riscos, mas não misturar as duas coisas. Estou ficando preocupado aqui, Alexandre. Oi. Pela pergunta, eu tenho a impressão que o pessoal não leu direito aí a NR01 nem a NR09. Inventário de risco é um nome inventado mesmo. Deram um nome aí novo para uma coisa que é velha, que é a chamada PRHO, que é a caracterização básica. Não tem nada de novidade nisso. É apenas um estágio inicial de qualquer gestão de risco. Pelo amor de Deus, não vão querer fazer um documento à parte achando que é inventário de risco. Isso aí é uma etapa da coisa, não é? Daqui a pouco vai ter gente fazendo laudo de inventário de risco. Isso é uma idiotice. Inventário de risco é um passo inicial onde você vai colocar todos os seus agentes. Eu acho que o nome é totalmente infeliz, porque ele foge da nomenclatura técnica que nós estamos acostumados a usar em higiene ocupacional.
isso aqui. Mas sempre tem aí algum esperto, algum guru que acha um nome novo, talvez para se consagrar na vida. Então, inventário, primeiro a palavra inventário, todo mundo que faz inventário, imagina um cara que morreu o sujeito, vai fazer inventário. O que é o inventário do cara? É botar lá num papel quais as propriedades que o cara tem. Só uma lista das suas propriedades. Quando você faz um inventário lá no almoxarifado, é uma lista de coisas. Quando eles escreveram o inventário aí na NR9 e também na NR01, eles deram uma outra cara que tem matriz de risco, tem avaliação, graduação de risco. Isso aí é um exagero, porque isso aí já é uma avaliação maior, né? Mas a legislação está aí, fizeram esse negócio, esse nome, tá? Mas eu peço, pelo amor de Deus, vocês não vão querer fazer aí daqui a pouco ter laudo até RT de inventário de risco. Isso aí não faz sentido. É uma etapa só. E aí, a partir daí, você fazendo esse inventário, que é a avaliação preliminar, que é o que a gente chama de APRHO, que é o que a AIA chama de caracterização básica, você vai dar prosseguimento à avaliação quantitativa e lá no final vai sair o tal do LTCAT. LTCAT é produto, né? Não é gestão. Uma coisa é gestão, outra coisa é laudo. E LTCAT é figura do INSS, aposentadoria especial lá. Tá? Tem uma outra legislação que é um pouquinho diferente da prevencionista. Então, precisa esclarecer bem esses pontos, porque essas confusões aí podem se perpetuar. Não, tudo bem. Só foi feita uma pergunta, a interface entre o LTCAT e o GRO, não foi dito. Então, acho que a pessoa não fez essa digressão. Na verdade, assim, nós temos um problema na área de saúde e segurança do trabalho, que uma coisa é prevenção e outra coisa é documentos para os nossos órgãos públicos, especialmente a Previdência Social. Então, existem momentos que eu estou trabalhando para reduzir riscos e problemas e doenças e acidentes, e existem momentos que eu estou prestando contas de informações. Então, esse é o nosso problema na prevenção. A gente trabalha muito mais em nome da questão dos documentos que eu preciso prestar ao governo do que para realmente, muitas vezes, fazer prevenção de doenças e acidentes, né? Eu vou continuar outra pergunta aqui. Eu queria saber como implementar os anexos dos agentes ambientais na nova NR9. A gente vai aqui no caminho, Alexandre. Né? Está no roteiro isso aí. Tá. Segura a pergunta aí. Que vai entrar muita pergunta, né? Nós estamos aí com mais de 35 perguntas aí. Por isso que eu estou querendo agilizar, porque... Pode falar, Osni. Desculpe, Marcos. Eu queria fazer só um adendo aqui para que os colegas que vão fazer gestão precisam também estar bem informados sobre essas normas de gestão que estão aí, que vão ser básicas para muitas empresas. A ISO 9000, ISO 14000, a ABS 8800, as OSA, tudo isso aí são normas de gestão, que é interessante que vocês tenham isso na mão para poder preparar um bom GRO, né? Então, isso dentro dessa linha aqui. E mais um pouquinho só. Aqui, deixa eu ver. Ok. E aí, quando então, só para fechar essa questão do GRO e PGR, uma vez que a pessoa vai fazer a sua gestão de risco, então, e lá eles criaram essa figura do inventário. Muito bem. Então, está muito claro lá nas duas normas, e também repete na NR9, que tem que ter uma avaliação preliminar, que já, na verdade, já tem na NR9 atualmente vigente ainda, levanta todos os riscos, identifica, não é, que é um problema, o Santiago pode ajudar bem, por exemplo, os nomes químicos, né, até já teve uma pergunta que antecipou aí, de nome químico. Então, essa investigação é uma investigação muito importante para que você possa dar prosseguimento. Né? E o que eu estou notando aqui na redação deles
valorizaram bastante a avaliação preliminar, ou é esse tal de inventário de risco, esse nome, né? E também valorizaram a participação do trabalhador. Isso está claro lá também. Então, o trabalhador tem que ser ouvido. Até está muito claro que tem que ter a percepção do trabalhador. E aí, quando a gente faz essa pergunta, como é que você vai registrar isso? Como é que a empresa mostra que lá no seu GRO, PGR e até no nome do programa que vai se dar para a higiene, porque não existe mais PPRA. O nome PPRA desapareceu. Vai ter que dar um outro nome agora só para riscos físicos, químicos e biológicos. Eu até gostaria muito de chamasse, em vez de PPRA, chamasse Programa de Higiene Ocupacional. Então, para poder atender isso, vai ter que ter alguma ferramenta, alguma técnica, e você vai ter a percepção do trabalhador também. Tudo isso faz parte dessa sequência aí. Oi, pode continuar, Marcos. Ok. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui que tem uma outra coisa importante que eu também que faz parte aí da nossa gestão, é que o governo praticamente descaracterizou as empresas pequenas aí diz que tem que ter uma declaração de inexistência de risco. Olha só que coisa louca é isso. Como é que você, profissional, pode falar que não existe risco? Tá? Quem é que é capaz de assinar uma declaração dizendo assim, nessa empresa X não tem risco? Isso. Ele põe a cabeça dele a prêmio, porque o risco nunca será zero. Né? Nunca será ausência de risco, isso aqui. Esse nome deveria ser assim um risco tolerável, um risco aceitável. Então, essa declaração, quando alguém for fazer essa declaração aqui, tem que tomar cuidado para não botar sua cabeça a prêmio, porque se existe a possibilidade de acontecer um acidente, mesmo que ela seja remota, 1 sobre 10 milhões, ela pode acontecer. E aí você assinou um documento lá atrás que não tinha risco. E aconteceu. Como os prédios desabam. Então, você pega aí uma empresa pequenininha, grau de risco 1 e 2, contabilidade, está num prédio. Você foi lá e fez um PGR e disse assim, não tem risco. E o prédio desaba. Quem é que responde por isso? Né? Uma outra questão aí, que só para a gente poder avançar no nosso raciocínio, é que existe uma mistura de termos entre perigo e fator de risco ocupacional. E lá no glossário da norma diz que são iguais, os dois são iguais, perigo e fator de risco. Né? E tem a responsabilidade dos empregadores, essas coisas todas que mais ou menos a gente até conhece lá. Agora, a questão do trabalhador é que tem que mostrar evidência de que a percepção deles vai estar na nossa gestão de risco, e aí até, inclusive, nos agentes químicos, principalmente. Então, como é que nós documentamos isso? A minha prática tem mostrado o seguinte, que eu faço entrevista com os trabalhadores. Eu tenho feito um trabalho desse há mais de 10 anos, de criar um formulário, conversar com os trabalhadores. Devo ter mais de 2.000 entrevistas com trabalhadores. E eu pergunto para ele, você está exposto ao quê? Ele fala assim, estou exposto a formaldeído. Muito bem. Qual é a sua percepção aqui de concentração do formaldeído? Tá? É uma pergunta até difícil de ele responder. Ele fala assim, mas o que o senhor quer dizer com isso? Assim, você acha que essa concentração é muito alta, é muito baixa? Então, você vai graduando um pouco essa concentração, mas eu documento isso nessa entrevista que eu faço com ele. E diz ainda que ele tem que ter ciência desses riscos, essas coisas todas. Essa é uma coisa que está muito enfatizada nesse novo documento, que vai fazer parte, então, dessa percepção aí, desse inventário também, para poder ajudar a fazer o inventário de risco. Né? Tá? A Joaria Gomes está fazendo um comentário que quem vai assinar essa declaração é o responsável legal pela empresa e não o profissional de SST. Nós estamos falando de pequenas empresas de grau de risco 1 e 2 e que declaram não ter um risco específico lá, ruído, né? Mas é na percepção. E é uma coisa que ficou muito claro que, para mim, ficou muito claro que vai ter muita empresa que vai
tentar fazer uma declaração e depois isso vai ser acertado no futuro, quando determinados setores ficar claro que aquele setor tem uma atividade com risco e algumas empresas, a maior parte das empresas não declarou aquele risco. E o próprio E-Social vai deixar bem claro isso. Vamos imaginar que eu tenho um açougue e o açougueiro acha que não tem risco nenhum na concepção do empresário, né? E a gente sabe que o açougue é uma atividade onde pode ter muito acidente com cortes. Então, essa questão pode ser, no futuro, na evolução do próprio E-Social, acho que vai ficar claro, o governo vai levantar lá todos os açougues do Brasil e vai ver quem declarou não tem risco e quem declarou tem risco. E vai comunicar como é que vocês conseguem trabalhar no açougue sem risco, e o cara tem que demonstrar essa atividade. Estou dando um exemplo aleatório, mas eu acho que é mais ou menos assim que vai funcionar. Pequenas empresas vão ter que ter esse tipo de suporte. O Osni assinaria isso aí, Osni? Se você fosse um pequeno empresário? Não, o que eu vejo, pelo menos no discurso que eu ouvi do Gilmar, né, ele pretende utilizar aquelas ferramentas que tem uma ferramenta na Europa que chama OIRA, né, que é uma ferramenta para você fazer autoavaliação, né? Então, ela permite que o próprio empresário avalie o seu negócio, né, as suas atividades, através de perguntas objetivas, e respondendo sim ou não, ele chega nesse laudo, que eu não assinaria, mas ele chega nesse laudo e se compromete com aquela informação. Então, é uma coisa que eu vejo que a responsabilidade, aliás, o sistema de gestão, sempre a responsabilidade é do empreendedor, é do empresário, né? Tem um amigo meu da área de qualidade que ele dizia assim: você nunca delega responsabilidade, né? Então, aquela preocupação que o engenheiro técnico tem de ficar com a responsabilidade que não é dele, sim do empresário, né? O que o empresário pode e deve fazer é delegar autoridade, né? Ele te dá autoridade para fazer alguma coisa em nome dele, mas a responsabilidade ela pode ser até compartilhada, né? Uma vez, no nosso caso de profissionais da área de higiene, formalmente, né, nós somos profissionais formais, né? Fizemos cursos de engenharia de segurança, ou seja, a gente tem uma responsabilidade perante ao CREA, né? Então, ela pode ser compartilhada, mas não é a responsabilidade primeira é do empresário. Santiago, você um químico, experiência em química. Então, lá tem uma pessoa que manipula um químico faz um ensaio no laboratório uma vez cada 15 dias. Vou pegar um exemplo simples, acetona, por exemplo. Dá para falar que não tem risco? Absolutamente não, né? A presença do agente químico já é uma evidência de risco. Tá? Aí você vai medir o risco. Você vai levantar, você vai verificar se a partir da presença existe exposição. Mas o risco existe, está ali. Okay. Alexandre, podemos passar para o próximo tópico aí? Dá para passar? Pode. Ok. Bom, então eu tinha comentado aqui sobre essa questão aqui, só para poder afunilar agora. Então, estou entendendo, então, que a nossa parte dos químicos vai ser o nosso terceiro ciclo, a nossa terceira circunferência aqui, né? Que vai ter que ter um nome isso aqui, que talvez não seja PPRA, pode até ser que seja, a norma não impede que seja PPRA, não, se você procura a palavra, não existe mais PPRA no texto novo, então você pode até criar um programa agora de prevenção de riscos químicos, se a empresa só tem químico, né? Então, especificamente para isso, tá? Que vai aparecer aí. E, avançando um pouquinho mais aqui, vamos falar agora mais sobre o campeão de audiência aqui, que é o inventário de riscos químicos, né? Esse inventário aqui, quando você lê o item da norma NR1, item 1.573, ele dá
várias características, ou ele diz assim, no mínimo tem que atender isso aqui. Então, tem a identificação dos perigos, ou fator de risco, como está no glossário, né? O fator de risco parece ser uma linguagem mais da área médica. Quando você pega a definição de fator de risco, vai encontrar lá na OMS uma definição que diz que é aquilo que pode agravar o efeito à saúde. Vai ter a caracterização dos processos e ambiente de trabalho, vai ter a caracterização das atividades, vai ser descrição de perigos e efeitos adversos à saúde, identificação das fontes, grupos de trabalhadores expostos, dados das análises preliminares ou já existentes, tá? E vai até aí faz um gancho agora com a ergonomia, não é o nosso caso aqui da nossa live dessa noite, tá? E fala em estimativa de risco, ou seja, abre espaço aqui para fazer uma matriz de risco. Tudo isso está dentro desse negócio que eles inventaram, chamaram de inventário de risco. Isso aqui nada mais, nada menos é do que aquilo que a AIA chama de caracterização básica e que nós aqui no Brasil gostamos de chamar de APRHO. Isso também não é novidade, isso aí já está na NR9 antiga, com esses mesmos nomes, praticamente com esses mesmos nomes. Abre espaço aqui para você trabalhar com GHE, porque não se fala em GHE nessas normas, mas quando você tem caracterização de atividade, você tem identificação dos perigos, e tudo isso, a função, isso aí é a base do GHE. Então, não tem muita coisa nova aqui, apenas tem um rótulo novo nesse sistema aqui. Tá? Marcos, posso fazer algumas perguntas? Sim, sem dúvida. Desculpe, vai ficar um pouquinho fora da ordem, porque as coisas não chegam tão organizadinhas, então, tá? Eu vou começar, então, com a pergunta do Francisco. Deixa eu ver onde é que está Francisco aqui. Francisco Ribeiro. Ao contratar um prestador de serviços para execução de levantamento ambiental nos moldes de PRA, o que exigir para adequação à nova NR9? Eu acho que não mudou muito, você entendeu? Acho que não mudou muito. O que nós estamos vendo aqui, em termos da NR9, não mudou praticamente nada. O que a pessoa vai ter que estar pensando é que a empresa tem que criar esse GRO e esse PGR como um grande guarda-chuva. Embaixo desse grande guarda-chuva vai estar os programas de higiene, de ergonomia, proteção respiratória aí. Então, quando você contrata uma pessoa para fazer o seu serviço, o que você está cobrando dele? Ele vai fazer o seu PGR? Se ele for fazer o seu PGR, aí sim, aí tem uma mudança significativa. Porque até então, na indústria, nós não tínhamos PGR. PGR é uma figura conhecida lá na mineração, NR22. Então, quando as empresas vão ter que fazer um grande esforço agora para criar esse tal PGR e um grande guarda-chuva, e aí vai incluir riscos mecânicos, riscos elétricos, espaço confinado, tudo que for questão de risco vai estar debaixo desse grande PGR. E quem for fazer higiene vai pegar uma fatiazinha, né, um pilarzinho dessa grande cobertura que está aí. Então, eu creio que a mudança vai ser significativa em fazer o grande PGR, mas para a NR9, agentes químicos e o ruído, tal, não mudou praticamente nada, na minha opinião. Um comentário só que eu gostaria de fazer a respeito disso, né? É curioso que o Francisco ele chamou o PPRA de levantamento ambiental, né? Não é exatamente o que está no PPRA que ainda é válido, né? Uma vez eu tive o cuidado de contar palavras, né? E eu procurei quantas vezes aparece a palavra avaliação no PPRA, na NR9, quantas vezes aparece a palavra identificação de riscos ou reconhecimento, melhor dizendo, né, de riscos, e quantas vezes aparece a palavra controle. Maciçamente, a palavra controle é mais do dobro do que as outras. E ninguém fala em controle, né? Não se fala em controle. O PPR é um programa de controle da exposição ocupacional, né? E isso não é diferente do que está agora nessa redação, incluindo a identificação de riscos através do inventário. Aqui tem um ponto que eu acho que o Santiago pode ajudar bastante.
que é na área dos químicos, que é a dificuldade que nós temos. Quando eu falo identificação de perigo ou de fator de risco, o grande problema que nós temos nos agentes químicos é saber exatamente que tipo de substância química nós estamos lidando, né? Porque nós temos as famosas FISP, que nem sempre obedece à NBR, que trata desse assunto, então o fabricante às vezes tenta esconder ali por algum nome fantasia aquela substância que está lá, né? Então, às vezes, precisa de uma ajuda de um profissional que tem uma formação aí, com uma experiência do Santiago, para dizer assim, não, esse cara chamou isso aí de X, mas não é X isso aí é Y, né? Então, esse é o grande dificuldade, não é não, Santiago? Isso? Realmente existe muita dúvida a respeito da nomenclatura de química, né? Uma empresa pode chamar de benzeno, outra pode chamar de benzol, né? Então, a pessoa tem que ter alguma fonte de consulta para realmente identificar, saber do que ela está tratando. Eu considero como uma excelente fonte de consulta o livreto da CGH, traduzido pela BHO. Todos os agentes químicos de interesse, todos os agentes químicos que têm limite de tolerância ocupacional estão listados lá. Estão listados pelo nome técnico oficial, oficial em português e tem o número CAS. Número CAS, o que é? Registro de nascimento do produto químico. Através do número CAS, você identifica o produto químico. Então, o primeiro passo, vai no livreto da BHO e verifica lá se, pelo nome químico, ele está listado. Se estiver, pega o número CAS e vai encontrar numa consulta no Dr. Google ou outra fonte qualquer, sinônimos para aquele agente químico. Se não tem o nome do agente químico e consegue o número CAS, no Dr. Google ou até no livreto, pelo número CAS, você encontra os sinônimos do agente químico. Outra fonte excelente de consulta de nomenclatura de químico é uma publicação do NIOSH, que tem na internet, no site do NIOSH, que chama NIOSH Pocket Guide, Chemical Pocket Guide. É um guia de bolso de agentes químicos. Lá tem como se fosse uma FISPQ, propriedades e uma grande variedade de nomes oficiais, comerciais e usuais. Tá? Então, de alguma forma, você tem que procurar saber do que está se tratando. Oficialmente, número CAS e o nome que consta no livreto da ACGIH. O CAS é uma organização que está associada com acho que é a American Chemical Society, se não me falha a memória. E eles têm esse papel de documentar os produtos químicos. Eles têm aproximadamente bilhões de CAS. Nós conhecemos, o que nós temos de estudos toxicológicos são um número pequeno, alguma coisa próxima de 70 mil, é o que mais se circula no mundo. Tá? E disso aí, diz aí alguns críticos que nós conhecemos aproximadamente 1% ou 2%, temos estudos toxicológicos dos químicos. Aí a gente vai chegar, por exemplo, no que nem você está citando da CGH, nós temos aí 600 ou 700 limites de tolerância, ou TLVs, da CGH. Para esse universo monstruoso de agentes químicos que nós temos aí. Agora, alguém às vezes pergunta para a gente assim, tem uma substância XYZ, tá? Como é que eu tenho informação disso aí? Muitas vezes, até a substância pode ser altamente tóxica, mas não tem dados do TLV, não tem informação, porque é uma substância pouco comercializada. Então, o número de pessoas que está exposta a essa aí é um número pequeno. Então, não houve um interesse científico de desenvolver um limite de tolerância específico. Então, a gente fica mesmo carente dessa informação. Isso é um grande, bem comum acontecer isso. Uma outra coisa é a questão talvez não tenha, por exemplo, você vê o Brasil, que é um grande exportador de grãos, por exemplo, não temos limite de tolerância para cereais aqui no Brasil, como soja, como milho, ninguém estuda isso, né? Tá?
Não tem muita pesquisa em cima disso. E isso é uma coisa que dificulta o nosso trabalho. Mas eu acho, Santiago, que a grande dificuldade que eu acho que é assim que a gente vai enfrentar, mesmo os higienistas bem experientes, é quando você tem uma substância química e ela sofre questão de temperatura, principalmente temperatura, né? O que sai dali? Não é? Esse eu diria assim que é eu diria assim que a pessoa vai se debruçar sobre a literatura para poder compreender isso, não é? Um exemplo disso que você está falando são os plásticos, né? O plástico, raramente, ele é industrializado mecanicamente. Por exemplo, se eu faço uma peça no torno, então eu não estou submetendo aquele plástico a calor, a nenhuma reação química. Por outro lado, eu tenho um plástico que eu ponho numa extrusora, injeto e faço uma bacia. Em cima da extrusora está saindo um monte de fumaça. O que tem aquela fumaça? São os produtos da decomposição desse plástico. Então, eu não estou lidando com o plástico. O plástico pouco me interessa porque ele não vai, a menos que ele emita particulado. Então, não estou preocupado com ele, estou preocupado com aquela fumaça. O que contém aquela fumaça? Aí é a pesquisa na literatura. Você vai identificar que plástico é esse, e verificar-se na literatura, fala dos produtos da decomposição térmica desse plástico. Levantado os produtos da decomposição térmica, o que tem TLV? O que tem limite de tolerância? Esses aqui tem métodos para avaliação, para medição, para análise? Tem. Vamos avaliar. Não tem? Cai naquela situação que você está falando. Milhões de produtos químicos e não tem limite de tolerância. O que se faz? O trabalhador fica lá exposto e a gente fica quietinho? Não. Temos que dar proteção nem que ao respiratório, ao trabalhador, nem que seja exagerado. Provavelmente você viveu muito isso lá em Byron. Alguns acham que pode ser feito varredura de químico, né? Ele acha que é mágico isso, né? Vou fazer uma varredura, então. Aí eu tenho dito assim, não existe varredura para tudo. Você vai ter varredura para solventes, você vai ter varredura para metais. Acho que só. Tem mais alguma coisa? Você pode ter varredura de ácidos inorgânicos, por exemplo. Mas não é por aí que se faz. A varredura você faz na identificação dos riscos químicos, na identificação dos agentes químicos. Você faz lá no processo. Vai fazer lá no processo como? Através das fichas disponíveis lá no processo, da listagem do almoxarifado dos produtos químicos, das matérias-primas utilizadas naquele processo. Tá? Conhecendo as reações, envolve reação química, quais são as reações químicas que produtos saem da reação química entre essas duas substâncias. Então, não adianta coleta uma amostra e vai fazer varredura. Primeiro, coleta uma amostra. Que amostra? Eu tenho um processo lá de solda que não tem vapores orgânicos. Então, não adianta eu ir com um mostrador passivo lá, um tubo de carvão, que eu não vou coletar a amostra dos fungos metálicos. Né? Só para dar abertura para a pergunta aqui, só vou rapidinho aqui. Então, veja, em muitas situações, para você identificar o agente aqui, que é o primeiro passo do tal inventário, o profissional vai ter que ir na literatura. Não existe mágica, tá? Não existe modelo, não existe tabela. Ele vai ter que estudar um pouco o processo para poder ver se é a temperatura do processo, que você citou da injetora. Você vai numa indústria de automóvel hoje, o cara injeta um para-choque inteiro, alta temperatura. Então, ele vai ter que estudar aquilo para poder fazer o seu bom inventário. Sem dúvida. Ok, vamos lá então, mais um bloco de perguntas aí. Um esclarecimento, nós temos muitas perguntas sobre PGR, GRO, inventário de riscos. A gente já fez 2 lives sobre isso e eu sugiro que as pessoas que estejam interessadas
assistam aqui na universidade mesmo, no YouTube, pode procurar aí. O Osni participou, o Jorge Charrude participou, foram muito interessantes as duas lives. Tem muitas das perguntas que estão sendo feitas aqui, estão respondidas lá. Então, eu sugiro que a gente deixe o tema aqui, a NR9 e as mudanças que nós estamos implementando. E uma informação aqui, é só para reforçar. No próximo dia 9 de junho, na próxima terça-feira, nós vamos ter uma live da proteção, que vai falar sobre aposentadoria especial, com o professor Edvar Abreu, o engenheiro Jorge Charrude e o doutor João Opitz Neto. Nós vamos debater, então, aposentadoria especial. Outra informação é que a proteção vai estar com uma promoção até amanhã, à meia-noite, dos participantes da live que quiserem acessar e se beneficiar com essa promoção. É um desconto de 30% na assinatura da proteção, desde que quem entrar na loja da revista Proteção, lojavirtualproteção.com.br, colocar o código promocional Live IGN, 30% de desconto nas assinaturas. Começou essa noite, vai até amanhã às 24 horas. Então, eu vou fazer algumas perguntas, acho que pode ser mais rápido, são perguntas específicas. O Michel Didek pergunta se uma atividade com o uso de glifosato 4 horas a cada 3 meses, preciso fazer avaliação quantitativa? Quem responde? Bom, veja só, eu não lembro o limite de tolerância, talvez o próprio colega possa complementar aqui, eu não tenho o livro aqui na minha mão. Se o limite de tolerância for média ponderada, PWA, então, por definição, ele tem que considerar uma exposição semanal, ou diária ou semanal. O limite só vale para a exposição diária ou semanal. Quando a pessoa fica menos tempo, ou seja, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, ele pode até medir, se tiver método e tudo, mas só que fica difícil ele comparar com o limite, porque o limite foi estabelecido para uma média ponderada no tempo de até 40 horas. Então, essas exposições esporádicas, eventuais, na minha opinião, não precisariam ser medidas. Mas se você souber que tem uma substância que é tóxica, vou pegar até o caso do benzeno, por exemplo, né, que é carcinogênico, aí para muita gente parece o demônio. Tá? Então, você pega isso aí, se for um ensaio químico eventual, protege o trabalhador, bem protegido, né? Mas, na minha opinião, é dispensável a avaliação quantitativa, porque o resultado não vai servir para nada. Perfeito. O Paulo Roberto Nogueira da Gama, falando em carcinogênico, aí ele já está falando aqui. Como deve ser encarada a exposição ao formaldeído, carcinogênico confirmado do grupo 1 da LINAC, considerando-se a aposentadoria especial e a insalubridade? Quer responder, Osni? Não sei. Eu fico para o fim. Bola nas costas é para os Osni, né? É complicado, né? Bom, no caso posso estar falando alguma coisa aqui incorreta, mas pelo que eu entendo, basta a presença do contaminante para que se categorize ou que classifique como o benefício, né, de receber a aposentadoria especial, né? Então, desculpa, eu não me lembro da pergunta direito. A pergunta é sobre o formaldeído. Como deve ser encarada a exposição ao formaldeído, considerando-se a aposentadoria especial e insalubridade? Então, ele dá direito à aposentadoria. Caracteriza, tendo bem pouquinho, caracteriza, né? Exatamente. Não interessa muito se é efeito prejudicial à saúde ou não. Essa é uma distorção da nossa legislação. Em alguns momentos ela é muito tolerante e em alguns momentos ela não é nada tolerante. Essa questão dos carcinogênicos aí virou uma coisa meio... Tem dois aspectos técnica, aí, Alexandre. Né? Tem dois aspectos aí. Sim. Primeiro, que nesse caso dos carcinogênicos para poder especial, que tem em casa, está naquele anexo 4 que eles citam lá, então isso aí não é risco, isso é perigo. Então, eles estão dando a aposentadoria especial não por risco, mas por perigo, porque basta a existência da substância lá. Então, já a sociedade vai pagar pelo cara se aposentar mais cedo. Onde é que está a questão da análise de risco, então, aí? Não existe isso aí. Isso aí foi uma distorção da legislação
E quando todo mundo está falando que tem que conter os gastos da Previdência, faz reforma, tem gente que vai trabalhar 200 anos para se aposentar 30, né? Então, você está dando um benefício para um cara que ficou eventualmente exposto a um carcinogênico, não sabe a concentração, não interessa a concentração, não interessa o tempo de exposição, porque a análise não é mais de risco, sim, risco é de perigo. Né? Perfeito. O Viemar Oliveira faz o comentário. De acordo com o gráfico apresentado pelo Marcos, com as novas diretrizes, o PGR poderá substituir o PPRA? O PPRA acabou, né? O ano que vem, em tese, ele não é obrigatório mais, né? Mas você pode falar um pouquinho sobre isso? Não, o PGR é o grande guarda-chuva. Mesmo que você queira ainda insistir no PPRA, o PPRA não pega todos os agentes, o mecânico, o eletricista. Então, o PGR vai existir, sim. O que pode desaparecer é o risco ambiental, lá, o PPRA, mas o PGR não desaparece. E não substitui, um não substitui o outro de jeito nenhum. Perfeito. Aqui tem nós estamos falando aqui dos carcinogênios, sabendo que os frentistas, da Francisca Martins, os frentistas estão expostos ao benzeno no LTCAT do posto, tem que constar a aposentadoria especial e o adicional de salubridade? O LTCAT é um documento previdenciário? Acho que não é bem o tema da nossa discussão, a gente está falando de PPRA, mas se alguém quiser comentar sobre a questão do benzeno, da aposentadoria especial, que é um pouco que a gente falou agora, né? Bom, eu entendo que no Brasil existem alguns agentes ambientais que foram objetos de campanha política ou sindical e ganharam mais espaço do que deviam. 2 deles, amianto e benzeno. Então, se fez aí uma movimentação nacional e internacional, primeiro para banir o amianto e aí vem o benzeno, que quase que impossível de banimento. Então, todo mundo que já fez avaliação de gasolina, quer seja imposto, quer seja até em base de combustível, tá? Não encontra concentração de benzeno assim, em condições típicas acima nem do nível de ação disso aqui. Eu tenho feito trabalho em base de caminhão que tem 30 mil litros de combustível. Tá? Não dá isso aí. Tá? Então, o que o pessoal colocou aí um medo, fizeram um terror com o benzeno, isso, tá? Quando o limite de tolerância da CGH é meio ppm, é um dos mais rigorosos que tem em todas as outras literaturas aí. E se tem essa ênfase. Então, o outro ponto que eu coloco, assim, por que outras substâncias, até o próprio formaldeído já foi citado aqui, por que outros, como o cromo hexavalente, que é muito mais agressivo do que o benzeno, por que esse também não tem o mesmo tratamento absurdo que querem colocar essas coisas? Então, falta um pouco de bom senso de analisar o risco e ver, esse risco, ele é um risco alto, como se propõe o próprio PGR, agora que tem que ter uma matriz de risco. Se esse risco for considerado risco alto, aí sim faz sentido você avaliar. Caso contrário, não importa se é benzeno, se é amianto, se é cromo hexavalente, se é cloreto de etila, qualquer outro carcinogênico, tudo tem que ser tratado da mesma base. Perfeito. A Poliana Oliveira faz uma observação. Limite de tolerância para soja, cereais, ela não entendeu a tua colocação aí, que acho que devia ter mais pesquisa, uma coisa assim. Pode comentar? Então, segundo o nosso grande Paracelso, de 1500, né, 500 anos atrás, ele falou que tudo é veneno, não tem nada que não é veneno, a diferença do veneno e o remédio é a dose. Então, qualquer tipo de substância química aí, e aí vamos considerar também os vegetais também, nesse caso, eles têm uma certa toxicidade, né? Então, você pega uma pessoa que está exposta aos grãos, no caso, vamos supor, poeira de cana-de-açúcar, que é um grande resíduo que nós temos na indústria do Brasil, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, e aí vai. Né? Vão ter soja, tá? e outros cereais. O cereal em si, ele é de baixa toxicidade, mas o que acontece quando alguém inala uma partícula vegetal, pode ser que venha junto um micro-organismo, ou até um resíduo do pesticida que foi usado na lavoura. Então, teria que ter um certo controle disso, porque senão a pessoa vai ter... Existem N doenças respiratórias associadas às poeiras
vegetais. E como não há uma pesquisa, por exemplo, você vai pegar um país que não produz, que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, que mais produz açúcar no mundo, cabe a nós, que temos uma massa trabalhadora muito grande, estudar esses tipos de agentes e não esperar que a Rússia faça, que a China faça. Né? Então, mas seria por aí. Perfeito. O Francisco Ribeiro pergunta o seguinte: como proceder com um agente químico sem enquadramento legal, somente com avaliação qualitativa para efeito das exigências do E-Social, como, por exemplo, quantificação? Bom, as questões que estão em evidência são a questão de insalubridade. Então, insalubridade só vale o que está na NR15. Se não tem LT na NR15, não se considera. Se for prevencionista, aí sim, aí vem os TLVs. Se não tem LT, não tem TLV, não é? Então a pessoa vai fazer uma terceira abordagem, que é essa substância, talvez ela seja tóxica, mas ela não tem dados aí de limite de exposição. Vai fazer uma pesquisa na literatura. E se caso ele julgar que aquela substância, que mesmo que não tenha um TLV, que não tenha um LT, mas causa problema para o trabalhador, porque às vezes as empresas notam que certas substâncias lá, o cara está se sentindo mal. Vai pesquisar, não tem nada. Então tem alguma coisa lá que não está na literatura e que ele tem que só agir do ponto de vista da prevenção. Né? Não tem como documentar, porque o trabalhador não vai ter nenhum benefício com isso. Mas do ponto de vista da prevenção, sim, né? Porque aí ele pode ter uma boa proteção individual, vai ter ventilação, essas coisas. Então, a prevenção, como está até previsto na própria NR9, que tem uma abordagem típica de prevenção, vale para qualquer e todo agente químico que exista na face da Terra. Ok. A Ivete Cavalcante pergunta, gostaria de saber se o saneante domissanitário entra como está entre os com agente de risco químico. Ele tem um risco químico. Saneante domissanitário. Saneante domissanitário é uma denominação genérica. Teria que saber quais as substâncias químicas que fazem parte desse saneante. Por exemplo, hipoclorídrio de sódio, né? Que é água de lavadeira. Aí tem limite de tolerância. Então, o saneante precisaria saber a composição. Provavelmente está na FIS-PQ. Uma boa FIS-PQ, pelo menos. Pergunta existem vários nomes de substâncias assim, que tem um nome meio comercial, né? Como o cara faz lá lavagem de peça, vai usar um decapante, sei lá o quê, né? Vai estar N nomes lá, né? E se você não tiver uma investigação para saber quais são os elementos que compõem, você não consegue estudar isso, porque por esses nomes são genéricos, nomes de fantasia. Não dá para avançar muito. Então, a lição de casa tem que ser feita. E atrás da FISP, que às vezes tem fornecedor que é safado. Escreve lá que é segredo industrial. Não pode existir segredo industrial. Né? Como é que você vai comprar um produto e o cara não te fala o que tem? Como é que você é responsável por um PGR e você não tem certeza se aquilo lá faz mal ou não? Então, tem que forçar o fabricante exatamente a dizer o que é que está lá dentro. Né? Caso contrário, não compre o produto, porque você não sabe o que é que ele está colocando naquela composição. Uma pergunta aqui é: como devo interpretar uma vibração de um jardineiro onde a medição de VMB excedeu o limite de tolerância, mas a exposição ocorre uma vez ao mês? Acho que é parecido com aquele exemplo que você falou aí. Tem que... Vibração? Vibração é mais... uma vez ao mês, é meio subjetivo. O limite é média ponderada, né? Por dia ainda, né? Não faz sentido. É uma pergunta do ilustre doutor René Mendes. Acho que o Osni tem que responder aí, botar uma gravata para responder aqui. Acredito que a dúvida que persiste ainda é: o PEPRA ainda existirá ou não? A NR9 não será apenas de estratégias e de metodologias de avaliação dos agentes ambientais? Correto.
Agora, o que eu acho que a grande preocupação dos médicos, e faz muito sentido, né? Hoje o PPRA alimenta ou leva as informações ambientais para que o médico possa realizar os exames médicos atrelados ou relacionados com aquela exposição, né? Então, esse mecanismo não muda, nunca vai mudar, né? Ele é necessário. Então, eu sempre digo, a saída do trabalho de higiene, quando nós fazemos um trabalho de higiene, seja por avaliação ambiental, né? Começando com o levantamento dos riscos, fazendo avaliação ambiental, né? Fazendo todo o estudo estatístico, né? Para ter um número confiável que represente a exposição do trabalhador. Feito isso, as saídas desse processo são controle, né? É um deles, quando aquela situação é intolerante, né? Está acima do tolerável. É comunicação, comunicar ao trabalhador que existe um risco e que aquilo pode afetar a saúde dele. E o terceiro é o exame médico, né? Comunicar à área médica para que os exames sejam planejados e realizados para aquela exposição, ou que possa representar aquela exposição e assegurar que o trabalhador não vá desenvolver alguma doença ocupacional. É só uma correção aqui, o René Mendes, que mandou a pergunta, não é o doutor René Mendes, mas ele é um profissional da área de segurança, saúde, segurança e trabalho. Desculpe a confusão, mas é que o nome me levou a isso. Mas, acho que não invalida a resposta. A resposta foi direcionada ao médico, mas tudo bem. Exatamente. A pergunta é procedente e a resposta foi excelente também. Mas tem uma questão aí, Alexandre, que é o seguinte. Existe aí uma indústria de exames de ASOS, né? E, então, quando tem essa conexão entre aí o programa que vai ser, ou vai chamar de PPRA, se você quiser, porque é optativo agora, não é mais obrigatório, mas um programa de gestão de agentes físicos, químicos e biológicos, né? E que vai servir de base para o médico. Então, o médico tem que estabelecer um critério para saber se vai pedir exame ou não. Alguns médicos acham que, por simples fato de você identificar a substância como perigo, ele já vai pedir um exame clínico lá. Isso custa uma fortuna. Se você pegar uma empresa que tem vários trabalhadores, todo mundo for fazer raio-x, e tórax, e audiometria, não sei o que lá, isso aí praticamente quase que inviabiliza o negócio, né? Então tem que ter bom senso aí para saber até o que o médico vai, pelo seu julgamento, pedir exame ou não. Perfeito. O Alex Sandro está perguntando o seguinte: na visão dos palestrantes, a aplicação de estratégias de amostragens com aplicação de estatística está mais reforçada na nova proposta da NR9? Não. Não menciona isso. Isso aí é boa prática, né? Ele fala de matriz de risco, mas não diz qual é o caminho das pedras que você vai ter, né? Em nenhum momento fala de número mínimo de amostra. Então, eu acho que cabe ao profissional que tem uma boa prática usar um bom critério estatístico, porque a gente sabe que fazendo uma amostra só não representa nada, né? Então, tem muita gente que quer fazer um trabalho de avaliação ambiental com uma amostra. Se possível, tenha meia amostra, um quarto de amostra. E aí ele quer julgar essa exposição ocupacional para um ano. Isso aí. Isso é uma prática ruim. Isso aí. Para você trabalhar em higiene ocupacional, você tem que ter um número mínimo de amostras. Isso é julgamento profissional, uma boa prática. O critério da AIA, aliás, eu vou até aproveitar aqui para colocar na tela alguns livros que eu recomendo que vocês, quem tiver interessado, possa adquirir, que é o seguinte, aqui, ó. Esses livros que eu estou colocando para vocês aqui são livros excelentes. Esse é o livro de estratégia de amostragem da AIA, que a BHO está traduzindo, eu creio que daqui mais uns meses nós vamos ter aí. Tem um outro da AIA que chama Risk Assessment Principles, que também é um livrinho pequeno. Esse outro livro aqui, que é um livro mais abrangente, chamado Risk Assessment, que esse está em verde aqui em cima.
e tem até um livrinho da Fundacentro também que fala de estratégia de amostragem. Então, para você começar a trabalhar um pouco em cima de estratégia de amostragem, critério estatístico, é interessante que você tenha essas publicações aí. Mas, de novo, né, a estatística é procedimento de boa prática, não está prevista nas NE. Só um comentário, pelo meu entendimento, essa questão vai ser endereçada através dos anexos da NR9, né? Que ele vai ter ali não só a metodologia para avaliação, mas também a metodologia para interpretação de dados. Esse é o entendimento que eu tive das diversas audiências, né, que ocorreram assim que o GR1, a NR1 foi alterada. Sonho de consumo, né? Bom, pessoal, estamos chegando exatamente em 8 horas e 30 minutos e esse é o nosso limite dessa live. Eu gostaria de oportunizar para vocês uma saudação final e, antes de tudo, agradecendo a presença dos 3 especialistas, Marcos Domingos, o Osni e o Santiago, que trouxeram uma série de informações fantásticas aí para o nosso público. Marcos, comece com você. Só fecha essa tela que está aparecendo, eu acho. Alexandre, me permite 2 minutos para eu poder mostrar um outro material que eu me sinto meio devedor aqui. Tá bom. Que eu tinha preparado isso aqui para o pessoal aí. Então, bem rapidinho, eu vou mostrar para vocês mais 3 telinhas rápidas aqui. Então, uma coisa que eu acho super importante é que todos os nossos agentes eles estejam listados. Aqui eu coloquei um exemplo de todos os agentes que você pode ter na sua empresa. Tem que ter uma tabela, vai ter o CAS, você está vendo aqui do lado, né? Então, até a gente acho que já até comentou no curso que que a proteção vai lançar agora, que não pode ter nenhuma substância química que entre na empresa que ela não seja conhecida. Não pode ter produto que passe desapercebido desse inventário químico. Nada pode entrar, nem para amostra, nem para teste, para nada. Tudo tem que ser bem documentado. Isso é a primeira coisa. A outra coisa que eu coloquei aqui é que os efeitos à saúde, que também fala vai aparecer no inventário. Então, quando você pegar a literatura, você vai descobrir que algumas substâncias faz isso, faz aquilo, mata a sogra, mata o cachorro, um monte de coisa. Mas, para nós, da higiene ocupacional, o mais importante é o efeito que está no livro da CGH, porque o limite de tolerância foi desenvolvido para esse efeito que está aqui. Por exemplo, o limite para ruído é surdez ocupacional, não é irritação, não é estresse. Então, o 85 para 8 horas é em cima para não ter perda auditiva. Vibração é problema de coluna, e assim vai. Então, esses efeitos que aqui estão no livreto, e é aqui que é o nosso foco. Você poderá até escrever outras coisas. Tá? Eu até costumo brincar, às vezes que o cara fala assim, pega ruído, fala, não, o ruído causa impotência, o ruído causa não sei o quê. Colega, se alguém ficar impotente por ruído, você não tem como provar nada, porque não existe limite para evitar impotência por ruído. O que você tem limite é para evitar a surdez ocupacional. Então, esse é o nosso foco. E depois tem uma outra coisa que aparece lá, que eles chamam de perfil da exposição, que é uma linguagem da própria AIA, que é quando você vai trabalhar dentro do grupo homogêneo de exposição com concentração e tempo de exposição. Então, eu fiz um quadrinho aqui, que no seu grupo homogêneo você vai estabelecer esse perfil. O que é o perfil? Quanto tempo o cara fica exposto a um agente e qual é a concentração dele. E vai ter a toxicidade. Quando você juntar isso aqui, com efeito, você vai determinar esse risco da doença, que é aquela que pode ser depois graduado, como está previsto na própria norma. Né? Então, isso é a questão aqui que eu tinha ainda preparado, e sei que o nosso tempo está estourando aqui. E aí eu coloquei também aqui o que poderia ser um inventário químico, mas eu ainda vou insistir, até vou colocar APRHO/inventário, que são as informações que eu entendo que devem ter nesse processo. Primeiro, uma identificação da empresa, da área que o cara trabalha, do GHE dele, o GSE, a área onde ele está, o cargo que ele tem, assim vai. Então, vai ter uma primeira parte. A segunda parte seria uma descrição do local, onde a pessoa está trabalhando,
se tem algum equipamento, quanto tempo trabalha, a proteção dele vai estar por aqui, né, de óculos, se ele tem, quanto tempo usa, vai ter também essas informações. Aí vem os agentes que ele está exposto, quanto tempo fica exposto, qual é o efeito à saúde que está previsto para aquele agente, qual é a fonte dele, que você vai ter que ter no seu inventário, desculpa, eu tinha falado assim, o contato, né, lógico, até uma pergunta meio boba, mas o ruído que nós estamos preocupados é o que vai pegar no canal auditivo, né, e o efeito, a surdez, assim vai. E, por fim, então, aí viria então, a sua graduação do risco, que é o que ele faz lá, se o risco vai ser alto, vai ser de atenção, vai ser moderado. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu fiz o trabalho pensando na percepção do trabalhador e numa avaliação técnica. Então, eu analisei o agente, graduei o agente, é alto, não é? E assim por diante. Depois eu concluo isso fazendo um pente fino junto com o pessoal ou da supervisão ou então da tecnicamente. Só esses slides que eu tinha preparado aqui para o nosso papo aqui. Muito bom, Marcos, excelente. Mais algum comentário final, além do... Bom, aqui a gente tem disponibilizado muita coisa aí na nossa... hoje por lives e também em outros cursos e tal, ontem também pela Isoterm, e vocês aqui da proteção dando essa oportunidade para a gente fantástica de compartilhar a informação com as pessoas. Eu quero fazer só um comercialzinho, se você puder me prestigiar, vá lá no meu canal do YouTube lá, e faça a sua inscrição, veja os vídeos que tem lá, tem vídeos lá da BHO, da época que eu fui presidente, alguns discursos lá meio filosóficos e tal, né? Então você visita lá, eu coloquei até músicas que falam do trabalho, com duas músicas do Milton Nascimento que eu gosto bastante, e outros vídeos. Então todo esse material está disponível lá e você pode visitar meu canal, se inscrever. Se você gostar de algum vídeo, coloca um like lá só para eu poder saber qual é a sua reação, né? Então essa é a informação que eu tenho aqui. Obrigado, Marcos. Valeu. O Santiago, quiser fazer uma saudação final? Sim. Bom, eu agradeço o pessoal que está participando, a você, Alexandre, pelo convite, e também eu me coloco à disposição para responder alguma pergunta, caso queiram escrever, pode mandar através do Alexandre, se tiver ao meu alcance, será um prazer dar retorno. Agradeço aos colegas, muito obrigado e boa noite para todos. Obrigado, Santiago. Se a gente receber algum questionamento, reencaminho para você. Osni, um agradecimento especial também. Agradecer a participação de todos, né, o convite que foi formulado, a oportunidade de ter esse bate-papo aqui junto com o Santiago e com o Marcos, que são companheiros de muito tempo, né? Eu gostaria de destacar o trabalho que a Universidade de Proteção está fazendo, né? E os cursos que estão sendo já disponibilizados. O curso do Marcos Domingos, que é um curso sobre agentes químicos, né? E eu sei que muitas questões aí apareceram sobre esse tema, né? Eu recomendo, tá? Eu, como higienista, recomendo que vocês assistam o curso. Eu assisti mais de uma vez, obviamente, desde do momento da gravação e depois também na conferência de edição, né? Então, eu acho que eu assisti 2 ou 3 vezes o conteúdo e cada vez que eu assisti, eu encontrei alguma coisa nova, né? Que eu não tinha captado na primeira vez. E, por último, lembrar que, além dos cursos profissionalizantes, a Universidade de Proteção também se propõe a informar ou a treinar ou a capacitar os trabalhadores, né? E nós já temos 2 cursos para trabalhadores disponíveis também na nossa página, né? Que é o curso de CIPA, né? Formação de CIPA, e o curso de EPIs, Equipamento de Proteção Individual, né? Então, vocês que são profissionais e que dentro da sua empresa precisam treinar e capacitar os trabalhadores, dê uma olhadinha nesse material para vocês verem que ele está numa qualidade especial. Obrigado.
Obrigado, Osni, obrigado, Marcos, obrigado, Santiago. Estamos, então, encerrando essa live. Foi muito bom estar compartilhando com vocês. Agradeço a presença de todos vocês, especialmente aos espectadores que acompanharam aí com a gente durante essa 1h30, 1h40, 1h37 minutos. Estamos, então, oficialmente encerrando a live. E renovando o convite que o Osni acabou de fazer, para conhecer mais detalhes da Universidade de Proteção, especialmente esse curso que nós estamos lançando hoje, que é o curso Higiene Ocupacional, Agentes Químicos, com o professor Marcos Domingos, com 8 módulos, mais de 8 horas de aula gravados e com muitas informações que, com certeza, vão ajudar você a enfrentar os desafios da nova NR9 e todas as questões ligadas às questões químicas, aos produtos químicos, como avaliar e como desenvolver ações para neutralizar esses riscos. Uma boa noite para todos e até a próxima terça-feira, quando a Proteção volta com uma live sobre aposentadoria especial com o professor Edivar de Abreu, o engenheiro Jorge Charrude e o médico João Opitz Neto. Boa noite, então. Até mais.